was a great word that I was listening, what I could understand and what she translated for me. Foi uma palavra tremenda. Eu estava ali no cantinho ouvindo o que a Carla estava traduzindo para mim. I keep having to forget. You can put it here. Forget that at this church I have to preach left-handed. No, so you can, yeah. Eu esqueço que eu tenho que pregar do lado direito, com o intérprete do lado direito aqui nessa igreja. I speak through translators. I'm away from the U.S. like 70% of the time. Quando eu estou fora dos Estados Unidos, 70% das vezes eu tenho que pregar usando uma intérprete. So I'm accustomed to doing that, but I usually gesture with my right hand. Eu estou acostumada a fazer isso, mas sempre que eu vou gesticular, eu faço com a minha mão direita. And I discovered I was assaulting my translators often. E aí eu descobri que eu estava sempre batendo nos meus tradutores. So I decided I was a right-handed preacher, and I would always get on that side and let the translator be on this side. Então eu decidi que como eu prego do lado direito, eu ia ter o tradutor do lado esquerdo. They have the monitor here so she can hear, so I'll preach left-handed. Mas como eles têm essa caixa de som aqui, então para ela poder se ouvir, eu vou pregar do jeito contrário. But notice how far away she's standing. Mas olha como ela ficou longe. Wow, it's good of you to come out today. É muito bom vocês estarem aqui hoje. And I know that many of you are pastors. Sei que muitos de vocês são pastores. So I'm going to do something before I preach just to help you. Então, antes de eu pregar, eu quero fazer algo apenas para ajudar vocês. If you don't have paper and pen out, I'd like you to get them out. I'm going to give you about 4 fresh, new things to preach from. Se você não está com papel e caneta, eu gostaria que você pegasse, porque eu queria falar sobre 4 ou 5 coisas novas para vocês pregarem. I love to. I cannot travel everywhere. Eu não posso viajar para todos os lugares. And a lot of times people read my books. E muitas vezes quando as pessoas leem os meus And livros, when the pastors come up to me, they say, "Oh, we've been preaching from your books." e quando os pastores chegam até mim, eles dizem: eu tenho pregado sobre o seu livro. I love that. E eu amo isso. I can't go everywhere, but the books go for me. Eu não consigo ir a todos os lugares, mas os livros vão por mim. Perhaps I can't be in your pulpit next Sunday. Talvez eu não possa estar no púlpito da sua igreja no domingo que vem. But in another way I can by giving you some fresh content from God's Word. Mas, de outro modo, eu posso estar dando a vocês alguns conteúdos frescos da palavra de Deus. Here's the way that works. É assim que funciona. Maybe the first time that you say something, Talvez a primeira vez que você diga algo, you say, as my friend Tommy Tenney once said. você pode dizer isso da maneira como seu amigo Tommy Tenney disse. And the second time you say it, Mas na segunda vez que você diz, you say, as I once said. aí você já diz como você gostaria de dizer. And the third time you repeat it, E na terceira vez que você repete, you say, as I always say. você diz como eu sempre digo. And that makes it all fine. E aí fica tudo bem. So I want to give you some things to speak about. Então eu gostaria de dar para vocês algumas coisas sobre o que falar. I'm not even going to read the scripture, and I'm just going to give you the real brief things. And you know where the go ahead. Tell Eu me. não vou ler as escrituras, vou apenas falar sobre algumas coisas breves. Where the woman touched the hem of his garment. Quando a mulher tocou a orla das vestes de Jesus, The Bible gives us the definition of 3 types of people at that point. a Bíblia nos dá a definição de 3 tipos de pessoas naquele ponto. It says there was a crowd around Jesus. Diz que havia uma multidão ao redor de Jesus. Some people are just a part of the crowd. Algumas pessoas são apenas parte da multidão. They stay at a distance. Elas ficam à distância, They may be interested, elas podem estar ali but they're not interessadas, too close. mas elas não chegam muito perto. Then it says some thronged him. They pressed in. E aí diz que também algumas pessoas o empurravam. And then out of those who pressed in close, E entre aquelas pessoas que o empurravam, the Bible says a certain woman. a Bíblia diz que certa mulher, The crowd didn't receive the miracle. a multidão não recebeu o milagre. The throng saw the miracle, Aqueles que estavam ali empurrando viram o milagre. but a certain woman received the Mas miracle. uma certa mulher recebeu o milagre. You question people, which group are you a part of? Você pergunta para as pessoas de que grupo você quer ser. Step out of the crowd, Saia da multidão, press closer to Jesus, faça pressão em direção a Jesus. and then step out of the throng E aí você entra no trono to touch Jesus. para tocá-lo. Is that good?
Essa é boa? Let's see. He was talking about the Good Samaritan a moment ago. O pastor Marcos estava falando sobre o bom samaritano algum tempo atrás, When agora. you're challenging people about giving, Enquanto ele estava desafiando as pessoas a respeito das ofertas. that's a wonderful story to teach from. Essa é uma história maravilhosa para a gente ensinar a respeito. Because the two figures who passed by the man who was hurt Porque aquelas duas pessoas que passaram direto daquele homem que estava ali ferido was two religious figures. eram duas pessoas religiosas. Sometimes we're so religious that we're not spiritual. Algumas vezes a gente é tão religioso que acaba não sendo espiritual. Religion leaves people beside the road. A religião deixa as pessoas pela estrada. Spirituality picks them up. Agora a espiritualidade pega as pessoas. One of my best understandings of that parable Um dos meus melhores entendimentos acerca dessa parábola is the Samaritan is not a purebred Jew. Samaritan is not completely a Jew. que o samaritano ele não era na verdade totalmente judeu. The Samaritans were half Jews. Eles eram metade judeus, os samaritanos. They had like it would be like an American marries a Brazilian. What would their child be? É como se fosse um brasileiro que tem casado com uma americana e aí o que seria o filho? Metade. Some Jews had mixed with others and they became known as Samaritans. Alguns judeus eles se misturaram a outros povos e aqueles que nasciam ficavam conhecidos como samaritanos. They were just different. Eles eram diferentes. And they were sometimes looked down on. E algumas vezes as pessoas olhavam eles de cima e embaixo. But the Samaritan showed more compassion Mas o samaritano ele mostrou mais compaixão than did the pure religious figures. do que aquelas pessoas que eram religiosamente puras. So here's one of my understandings about that parable. Então, um dos meus entendimentos acerca dessa parábola, I think that the Good Samaritan is a picture of Jesus. é que eu penso que o bom samaritano é um retrato de Jesus. The man who's in the ditch that's hurt beside the road is the wounded world around us. Aquele homem que estava ali na estrada ferido é o mundo ao nosso redor que também está ferido. The innkeeper is the church. Aquele homem que estava ali na hospedaria é a igreja. So Jesus Então Jesus picks up the wounded man, pegou aquele homem ferido, pours in the oil and the wine, colocou o óleo e o vinho, the oil of anointing, the wine of the Holy Spirit, ele derramou o óleo da unção e o vinho do Espírito, takes the man to the innkeeper, levou esse homem até o dono da hospedaria, who is the church, que é a igreja, that's you and I, que você e sou eu, and he says here, and he gives the innkeeper money. e ele dá a essa hospedaria, o dono da hospedaria, dinheiro. Here, use this to take care of this man. Usa esse dinheiro para tomar conta desse homem. Isn't that a picture of what Jesus has done with the world? Isso não é um retrato do que Jesus tem feito com o mundo? He picks up wounded people. Ele traz pessoas feridas, He brings them to your church and to my church. traz elas para a tua igreja e para a He minha, deposits them there. deposita essas pessoas lá, He gives us gifts to take care of them. ele nos dá dons para que a gente cuide dessas pessoas. And then here's the interesting thing. E aqui está a coisa interessante. The Samaritan looked at the innkeeper O samaritano olhou para o dono da hospedaria and he made this statement. e ele falou essa frase: Whatever you spend more. qualquer coisa a mais que você venha a gastar. In other words, I know I did not leave you with enough resources to take care of this man. Em outras palavras, ele disse: eu sei que eu não estou deixando com você agora recursos suficientes para cuidar desse homem. It's going to cost you more than what I left you with to take care of him. Vai te custar mais cuidar desse homem do que o recurso que eu te deixei agora. But the Good Samaritan says, whatever you spend more, Mas o bom samaritano disse: qualquer coisa que você gaste a mais, when I come again, I will repay. quando eu voltar novamente, eu te pagarei. We are the innkeeper. Nós somos esses donos da hospedaria. And the man who is not really human, and he is human and God, E o homem que na verdade não é inteiramente homem, ele é homem e Deus, left something in our care, deixou algo aos nossos and he cuidados. told us it's going to cost you something. E ele nos disse: vai te custar algo, But when I come back, mas quando eu voltar, I'll pay you back. eu vou te recompensar.
Amen? Amém? Let's see, what else? Was that good? You like me sharing some things like Isso this? é bom? Vocês gostam que eu compartilhe essas coisas? Para vocês pregarem. Trying to think of something else that I might could share. Estou pensando em outra coisa que eu gostaria de compartilhar. I'll share a good one with you. Vou compartilhar uma boa com vocês. You'll have to open your Bibles because if I tell you this, you won't believe this unless you read it. Então vocês vão ter que abrir a Bíblia, porque se eu te falar isso, vocês não vão acreditar a não ser que leiam. Open your Bible to Joshua chapter 4, Então abram a Bíblia em Josué 4, verse 9. verso 9. And while you're turning there, Enquanto vocês abrem lá, all of us are familiar with Joshua taking the stones out of the Jordan River. todos nós estamos familiarizados com Josué ter pego pedras do Rio Jordão, Carrying them a day's journey, carregando essas pedras durante um dia de jornada, 12 stones. 12 pedras. And the Bible says in verse 5, I think, of chapter 4, E a Bíblia diz, acho que no verso 5 do capítulo 4, that they carried the stones on their shoulder. que eles carregavam as pedras nos ombros. If you carry a stone on your shoulder, what does that tell me? Se você carrega uma pedra no seu ombro, o que isso nos diz? Tells you the size. Diz algo a respeito do He tamanho. didn't say carry it in your hand. Não diz que ele carregava a pedra na mão. And if it was, you wouldn't put a rock this size on your shoulder. Se fosse uma pedra pequenininha, você não precisaria colocar no seu It's ombro. telling us that the rocks are pretty good sized stones. Isso fala que a pedra era uma pedra de um tamanho grande. How many of you are familiar with that story where they take the stones out of the river and they go build a memorial? Quantos aqui estão familiarizados com essa história onde eles pegam as 12 pedras do rio e vão construir um memorial? How many of you know about that story? Quantos aqui? Wave your hand. I want to make sure. Levante a mão que eu quero saber. Okay. That's important to know about 3 things about that. É importante sabermos 3 coisas a respeito disso. They carried them a day's journey. Eles carregaram essas pedras durante um dia de jornada. They built the memorial. Eles construíram ali o memorial, Maybe it's the size of this. talvez do tamanho disso 12 aqui. stones organized. 12 pedras organizadas. And it says so their children would ask questions. E aí disseram que quando os seus filhos fizessem perguntas, Their children would look at that and say, what does this mean? as crianças olhariam para aquilo e perguntariam: o que isso significa? Why would they ask a question? Por que eles fariam essa pergunta? Because the stones that have been in a river, what do stones that have been in a river look like? Porque eles perguntariam as pedras do rio, qual seria a aparência dessas pedras? What do stones that come out of a river look like? Como seria a aparência de pedras que saíram do rio? They're smooth, Seriam lisas, they're round, redondas, because the washing of the water has made them smooth. por causa da água que passa, então faria que elas ficassem So lisas. these stones look different than the stones around them. Então eram pedras diferentes das pedras que estavam ao redor deles. Only these 12 stones look different than all the other ones around. Apenas aquelas 12 pedras eram diferentes das demais They're pedras. smooth and they're round. Elas eram redondas e eram All the other lisas. stones are rough and jagged. Todas as outras, elas eram ásperas So e the de tamanho children irregular. say, Dad, what does this mean? E aí eles perguntariam: o que isso significa? How many of you that you have had a miracle in your life that if it were not for that, you would not even be here today? Quantos aqui já tiveram um milagre em suas vidas que se não fosse por esse milagre você nem estaria aqui hoje? Have you built a memorial E você fez um memorial so that your children don't forget? para que seus filhos não esqueçam? The purpose of a memorial is to provoke the memory. O propósito de um memorial é provocar a memória. Notice they didn't build the memorial right by the river Então note que eles não construíram o memorial ali bem perto do rio. because someone could have said, "Oh, the water just flooded and pushed the rocks there." Porque alguém poderia ter dito: a água que empurrou, as pedras foram parar ali. It's a day's journey away. Não, era uma jornada de um dia de Everyone distância. knows these river rocks did not get there by themselves. E todas essas pedras que estavam no rio não foram parar lá sozinhas. They didn't build it out of small stones Eles não construíram algo com pedras pequenas. because someone could have said, "Oh, I know what you did. Porque alguém poderia ter dito: sei o que você You got fez. some young boys and they went to the river and they dove down in the bottom
and they picked up stones this size, and that's what they did. Ah, vocês fizeram isso, pegaram algumas criancinhas, elas nadaram no rio, pegaram as pedras e The construíram. water really didn't open. The River Jordan really did not E open. eles pensariam, o Rio Jordão realmente não abriu. But because the stones were big, Mas porque as pedras eram grandes, how many of you think you could dive down in a river and swim out with a stone this big? quantos acham que teriam a habilidade de pular bem fundo no rio e sair nadando com uma pedra bem grande? Nobody. Ninguém, né? And so they have to say, Então eles tinham que dizer, the stones came from the river as pedras vieram do rio, when the river was stopped. quando o rio parou. And it's a memorial. E é um memorial disso. That's powerful teaching. Esse é um ensinamento poderoso. But even more powerful is verse 9. Mas ainda mais poderoso é o verso 9. I've been preaching for 40 years and I only just understood this. Que eu pregava a respeito durante 40 anos, mas só agora consegui entender isso. I'll have her read verse 9 for you. Ela vai ler o verso 9 para vocês. Josué ergueu também. Okay, também. 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 Also, Também. separate from, Separadamente. in addition to. Adicionalmente. That's the meaning of também? Joshua also também. José ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. 12 pedras. Também 12 pedras. Not talking about the 12 stones that they took a day's journey. Ele não está falando das pedras que ele pegou lá no rio e levou com uma jornada, um dia de jornada. He's talking about another 12 stones. Ele estava falando de outras 12 pedras. That's the part I never noticed. Essa é a parte que eu nunca havia notado. What's he going to do with these other 12 stones? O que ele faria então com essas outras 12 pedras? Let's read it. Vamos ler. Start it over there. Josué, verso 9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Joshua built 2 memorials. Josué construiu 2 memoriais. One of them he built outside the river. Um deles foi construído fora do rio. But this one, it says he took 12 stones Mas desse aqui diz que ele pegou 12 pedras and built it in the middle of the river. e construiu um memorial no meio do rio. You know how the river was stopped, right? Você sabe como aquele rio foi parado, The não sabe? priest carried the Ark of the Alliance, Eles estavam carregando ali os sacerdotes a Arca da Aliança. and as long as they were standing there, the waters would stop. Então, enquanto eles passavam, as águas se abriam. All of Israel, verse 1 says that all of Israel had completely passed through. Look at verse 1. They were finished passing. A Bíblia diz que todo Israel passou pelo rio com as águas And abertas. the priests were standing there just waiting for the signal to come out of the dry river. E os sacerdotes estavam ali apenas esperando o sinal para quando todas as pessoas tivessem passado. What's going to happen when the priests walk out of the dry river? E o que aconteceria quando aqueles sacerdotes saíssem daquele rio em seco? What's going to happen? O que aconteceria? Water's going to come back As together. águas voltariam novamente. Joshua says to the priests, hold on just a minute, stay right there. Então Josué disse para os sacerdotes: espera aí, fica aí um pouquinho esperando. Guys, Ah, vem, rapazes. I want you to get 12 stones out from outside the river here. Eu quero que vocês peguem 12 pedras aqui de fora do rio. Go right where the priests are standing Agora eu quero que vocês vão para onde estão os sacerdotes de pé and build a memorial right there. e construam um memorial ali. I can see the people say, Joshua. Eu consigo imaginar as pessoas dizendo: I Josué, I understand about the memorial you build outside the river so everyone can see it. eu entendo sobre o memorial que mandou construir lá fora, longe, para que as pessoas pudessem ver. But in 10 minutes after the priests walk out of the river, no one will ever see this again. Mas quando esses sacerdotes saírem daí do rio, ninguém vai ver esse memorial construído. You want us to build a memorial that no one will ever see? Você quer mesmo que a gente construa um memorial que ninguém vai ver? First of all, you need to understand when they would make a pile of rocks like that, Em primeiro lugar, você precisa entender que quando eles faziam um montão de pedras assim, that's an altar.
Aquilo era um altar. Sometimes they made sacrifices on it. Algumas vezes eles faziam sacrifício nessas pedras. That's how they would worship. É assim que eles adoravam. They would build these altars. Eles construíam esses altares. It's worship. Era de adoração. And they're saying, Joshua, you want us to build one of these in the middle of the river here? E eles pensaram, Josué, você quer que a gente construa aqui no meio do rio? No one will ever see it. Ninguém vai ver. And Joshua, I can almost hear his answer. E eu consigo quase ouvir a resposta de Josué. He said, but God will know it's there. Mas Deus saberá que está ali. Look at the last line of verse 9. Olhe para a última linha do verso 9. What does it say? O que diz? What? They're still there. Elas estão lá. Why would he say that? Por que a Bíblia diz isso? Because you can't see it. Porque você não pode ver. So he's just having to tell you, they're still there. Então eles só estão te contando, tá lá. Your best prayers are probably not prayed in a place where everybody will see them or hear them. As suas melhores orações, elas não são feitas em lugares onde as pessoas provavelmente viram você orando ou ouviram tua oração. Your best prayers are probably prayed when you close your bedroom door. As suas melhores orações provavelmente são feitas quando você fecha a porta do teu quarto. You fall across your bed. E aí você cai na tua cama. You cry out to God. E você chora diante de Deus. You're not in front of the church. Você não está na frente da igreja. Nobody hears it. Ninguém ouve. The waters of life cover over that place of prayer. As águas da vida cobrem aquele lugar de oração. But God knows you prayed it. Mas Deus sabe que você orou. You know you've prayed it. Você sabe que você orou. And the devil knows you prayed it. E o diabo sabe que você orou. Here's the lesson I learned from Joshua. Essa é a lição que eu aprendo com Josué. Anybody can build an altar and worship God after the problem has been solved. Todo mundo pode construir um altar e adorar a Deus depois que o problema foi resolvido. But Joshua said, not only are we going to thank God when we get through the problem of the Jordan River. Mas Josué disse, não apenas agradeceremos a Deus depois de termos saído do problema do Rio Jordão, We're going to praise God while we're in the middle of the problem. mas também adoraremos a Deus enquanto estamos no meio do problema. Look at your Bible. Where did he say to put the stones? Olha para sua Bíblia, onde ele disse para colocar Look a at verse pedra. 9. Where did Olha he say para o to put verso them? 9. In the middle. No meio. You want to be successful enough to build memorials to conquered problems after? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida e construir memoriais apenas quando os problemas são conquistados? Then you must be able to praise God in the middle of the problem. Então, para ser alguém assim, você tem que também louvar a Deus no meio do problema. It's easy to praise God after the problem is solved, É muito fácil louvar a Deus depois que o problema foi resolvido. but it takes faith to praise God when you're right in the middle of the problem. Mas requer fé louvar a Deus quando você está bem no meio do problema. How many of you know what a pearl is? Quantos aqui sabem o que é uma pérola? Do you know how a pearl is formed? Você sabe como uma pérola é formada? A piece of sand or dirt or debris Um pedaço de areia ou de sujeira, gets inside the very heart of the oyster. ela entra bem ali no coração, no meio da ostra. And do you know what the pearl does? Or what the oyster does? E sabe o que a ostra faz? He starts coating the irritating piece of dirt that's inside him. Ela começa a tecer ali em volta daquela substância que está irritando-a, With the most precious essence he has. com a essência mais preciosa que ela tem. And over a period of time, E aí, com o passar do tempo, what was irritating and rough, aquilo que estava irritando, que era duro, the problem that invaded the oyster's sanitary, nice, beautiful life,
O problema que invadiu aquela ostra e sua vida tão limpa, the irritant that caused him pain, o fator de irritação que causou tanta dor, he just kept coating it with the best thing he had. ele ficou ali tecendo ao redor daquela coisa irritante com o melhor que ela tem. And before the process is finished, E antes daquele processo terminar, what was once a piece of debris o que antes era um pedaço de sujeira is so smooth, é tão macio, it's no longer an irritant to the pearl, não é mais irritante ali aquela ostra, and it's actually valuable now. e na verdade se torna algo valioso naquele momento. A pearl Uma pérola, is a testimony to a conquered irritant. ela é um testemunho sobre aquela irritação que você conquista. Say that again. A pérola, ela é um testemunho sobre a irritação que você conquista. Say it again. A pérola é um testemunho da irritação que você conquista. The Jordan River was their problem. O Rio Jordão era o problema deles. The Jordan River was famous as a problem. O Rio Jordão era famoso por ser um It problema. was a problem that Moses couldn't solve. Era um problema que Moisés não pôde resolver. Moses could open the Red Sea. Moisés, ele conseguiu abrir o Mar Vermelho, He couldn't open the Jordan River. mas ele não abriu o Rio Jordão. Maybe he tried at night when no one was looking. Talvez ele tenha até tentado de noite quando ninguém estava olhando. Tried every way possible. Ele tentou de todos os modos possíveis, It didn't work. mas não funcionou. Sometimes we face today's problems trying to use yesterday's solutions. Algumas vezes a gente encara os problemas de hoje tentando usar as soluções de ontem. God has a solution for today's problems. Deus tem uma solução para hoje, para o problema de hoje. We get married to the methods of yesterday. A gente parece que se casa com os métodos do ontem. Being dependent on that rod got Moses in trouble. Quando Moisés se tornou dependente daquele cajado, isso o colocou em problemas. He wound up hitting something that he shouldn't have never hit. He wound up hitting. Ele acabou batendo em algo que ele não deveria ter batido. Because that's just the way we always did it. Porque ele pensou, é assim que a gente sempre fez. God doesn't do things the same way for every generation. Deus não faz as coisas do mesmo modo em todas as gerações. Joshua solved the problem Josué resolveu o problema by sending the Ark of the Covenant into the Jordan River. enviando a Arca da Aliança para passar pelo Rio Jordão. Remember, the Jordan River was their problem. Lembre-se que o Rio Jordão era o problema que eles They were in tinham. the wilderness. Eles estavam no deserto On the other side of the river was their promise. e do outro lado do rio estava a promessa deles. The obstacle was the river. O obstáculo era o rio. The barrier was the river. A barreira era o rio. The problem was the O river. problema era o rio. But Joshua said, here's how we solve the problem. Mas Josué disse, é assim que vamos resolver o problema. You know the Ark of the Covenant? Você sabe a Arca da Aliança? It's just a piece of furniture. Na verdade, era apenas uma mobília comum. If I were to hold up one of these chairs, you've seen movies where they have a king sitting on a chair and they carry them on their shoulder. Você já deve ter visto filmes onde tem uma cadeira que carrega um rei sentado nos ombros das pessoas. How many of you know what I'm talking about? Quantos sabem do que eu estou falando? Okay. If the king is not sitting in that chair, Se o rei não estiver sentado naquela cadeira, no one bows, ninguém se curva, no one salutes, ninguém sauda, no one shows respect, ninguém mostra respeito. because it's just a piece of furniture. Porque todo mundo pensa, é só um pedaço de mobília. But when you put the king in that chair Mas quando colocamos o rei ali and it naquela comes cadeira, passing by, e quando ele passa, everybody, todo they mundo bow, they show respect. se curva e mostra respeito. The Ark of the Covenant A Arca da Aliança was just a piece of furniture é apenas um pedaço de mobília. made out of gold, É feita de ouro, beautiful, bonita, but its power was not in the furniture. mas o poder não estava na mobília. The Bible says there was a mercy seat on top of that ark. A Bíblia diz que havia um assento da misericórdia no topo da The arca. power was in who sat on that seat. O poder estava em quem sentava naquele assento. The manifested glory of God. A glória manifesta de Deus.
So Joshua said, here's how we solve our problem. Então Josué disse: é assim que vamos resolver o problema. We send the presence of God ahead of us into our problem. Vamos mandar a presença de Deus adiante de nós para o nosso problema. You have a problem? Você tem um problema? Don't face it yourself. Então não o encare por si mesmo. Before you ever get there, Antes de você chegar até send ele, God's presence ahead of you into the problem. envie a presença de Deus diante de você em direção ao problema. When the priest stepped into the water, it parted. Quando os sacerdotes eles tocaram na água, ela se abriu. When you send God's presence ahead of you, Quando você envia a presença de Deus diante de você, by the time you get to the problem, it may already be solved. na hora em que você for chegar ao problema, ele já vai estar resolvido. Hallelujah. Aleluia. And then the interesting part, Joshua said, we're going to build this altar in the middle of the river. E a parte interessante é que Josué disse: vamos reconstruir esse altar no meio do rio. It was never seen again. Nunca mais foi visto esse altar, esse memorial. But a couple of things you need to know about that altar in the middle of the river. Mas algumas coisas que precisamos saber sobre esse altar no meio do rio. It changed the way the river flowed. Ele mudou a maneira como aquele rio corria. If you built something this big in the middle of a small river, Se você construir algo desse tamanho no even meio though the de um water rio covers it pequeno, up, mesmo que a água venha e cubra, it's going to affect the flow of the river. isso vai afetar o fluir daquele rio. Perhaps you don't like the way your life is flowing. Talvez você não goste da maneira como a sua vida está fluindo. Build an altar in the middle of the flow. Então construa um altar no meio desse rio. And it will change it. E isso vai mudar o fluir. Not only that, Não apenas isso. this is the most powerful thing I learned. Isso é a coisa mais poderosa que eu aprendo. That altar being built in the middle of the Jordan River Esse altar sendo construído no meio do Rio Jordão changed the personality of the river. também mudou a personalidade do rio. It was never the same again. O rio nunca mais foi o mesmo. Prior to that moment, the river was always a problem. Antes daquele momento, o rio sempre tinha sido um A problema. problem that Moses couldn't solve. Um problema que Moisés não conseguiu A resolver. barrier. Uma barreira. It was always a problem. Sempre tinha sido um problema. After that altar was built in the river, Mas depois daquele altar ter sido it construído no was never a rio, problem. ele nunca mais foi um problema. And in fact, you can hardly read a book of the Bible after this E aí você nem consegue ler muitos livros na Bíblia depois disso, without something miraculous happening at the Jordan River. sem que algo milagroso tenha acontecido no Rio Jordão. Just flip a couple of books after this, Se você olhar alguns livros depois desse, and you come across a man called Naaman. você vai se deparar com um homem chamado Naamã. He had leprosy. Ele tinha lepra He wanted to be healed. e queria ser curado. He went to see the prophet. E ele foi ver o profeta. The prophet said, no problem. E o profeta disse: não tem problema. Go to the Jordan River. Vai para o Rio Jordão. Now, Naaman said, Naamã disse: there's other rivers that are better. há outros rios melhores. He even gave the name of those two rivers. Ele até deu o nome dos rios. I don't know if you can translate them. They're difficult names, but Naaman knows the name. O Naamã sabia o nome. He said, why not the river Abana? Um dos rios era Abana, é isso? Abana. Why not the river Pharpar? Outro era Farfá. I've seen the Jordan River. Eu fui lá, já vi o Rio Jordão. It's just muddy. Tem muita lama. If it's about getting clean, Se fosse para limpar alguma coisa, the river Abana or the river Pharpar is much os better. outros rios de Abana e Farfá seriam muito melhores. But I can hear as the prophet tries to say, no, you don't understand. Mas eu consigo imaginar o profeta dizendo: não, você não entende. It's not about the water of the river. Não é a respeito da água do rio. I know the Jordan River is muddy, Eu sei que é um rio cheio de lama, but there's something in the Jordan River that's not in the other rivers. mas existe algo no Rio Jordão que não está presente nos outros rios. There's an altar that's been built. Tem um altar que foi construído. It's in the middle of the Está Jordan. no meio do Jordão. You want to be healed? Você quer ser curado? You go dip in the Jordan River. Você vai e mergulha no Rio Jordão. If you can build an altar in the middle of your Quando problems, você constrói um altar no meio do seu problema, they turn a problem into a miracle. eles transformam um problema num milagre.
Okay? Look at it this way. Olhe para a situação desse jeito. If there, okay, this platform is the Jordan River. Essa plataforma aqui é o Rio Jordão. I'm standing here, I'm looking at the river. Eu estou aqui de pé olhando para o rio. How many of you have a problem today? Something you're dealing with, some Quantos family aqui tem um problems, problema hoje, alguma situação que vocês or estão financial lidando? problems, Problema or financeiro. health problems. I don't know what. Não I don't sei. know what the name of your problem is. Eu não sei qual é o nome do seu problema. The name of their problem was the Jordan River, O nome do problema deles era Rio Jordão. and they're looking at it. E eles olharam para They ele. said, "This is our biggest problem. Eles disseram: esse é o nosso maior We problema. cannot get to the promised land Não podemos chegar à Terra because Prometida, this is a barrier. porque aqui está uma This barreira. is my problem." Esse é meu problema. They're looking, and this is what are we going to do? E eles olharam e falaram: o que a gente vai fazer? You know the answer. They made it through the problem, Você já sabe a resposta. built Eles an altar in passaram, the middle of it, and now pelo they're on the problema, other construíram um altar side. nele, chegaram do outro lado. They're on the other side of the same river, E aí, quando estavam do outro lado do mesmo rio, and they're pointing at it now, e aí estavam apontando para ele and agora. they're saying, "This is my biggest miracle." E aí, agora eles disseram: esse é o meu maior milagre. Their biggest problem O maior problema deles and their biggest miracle e o maior milagre had the same name. têm o mesmo nome. This is my biggest problem. Esse é o meu maior problema. But tomorrow you can be looking back and say, "That was my biggest miracle." Mas amanhã você pode estar olhando para essa mesma situação e dizer: esse é o meu maior milagre. And it's the same name. E é o mesmo nome. Your biggest problem O seu maior problema is about to turn into your biggest miracle. vai se transformar no seu maior milagre. Hallelujah. Aleluia. All kinds of things happened at the Jordan River. It changed the personality. Muitas coisas aconteceram no Rio Jordão. Ele mudou sua personalidade. They chopping wood. Eles cortaram madeira. The axe head falls off. It's made of iron. Quando eles estavam cortando madeira, o machado caiu naquele rio. Sinks. E aí o machado afundou. The prophet said, "No problem. O profeta disse: não tem problema. It's the Jordan." É o Rio Jordão. The axe head floats. E aí o machado flutuou. An old prophet Antigos profetas. Um antigo profeta. named Elijah. Um antigo profeta chamado Elias. He comes to the Jordan River, Ele vai até o Rio Jordão. and he has an appointment with a fiery chariot. He has an appointment with God's taxi service E ele tinha ali um encontro com o serviço de táxi de Deus. on the other side of the river. Do outro lado daquele rio. A fiery chariot. Era uma carruagem de fogo. He takes his coat off. Então ele tirou a sua capa. Bateu. He hit the river. Bateu no rio. That don't hurt. Não doía nada. But when he hit the river with his anointing, Mas quando ele bateu naquele rio com a unção dele, the river started crying like a small child. o rio começou a chorar como se fosse uma criança pequenininha. Don't hit me again. Não bate em mim de novo. What do you want me to do? O que você quer que eu faça? Heart. Separe-se. The river was now obedient to the anointing. Agora o rio tinha se tornado obediente à unção. It used to be a barrier. Antes era uma barreira. Now all they have to do is just hit it with their anointing. Agora a única coisa que eles precisavam fazer era bater nele com a unção. And they walk through on dry land. E eles passaram a terra seca. The old prophet catches God's taxi service. E aí o velho profeta, ele pegou o táxi de Deus. His mantle comes floating down. E o manto dele caiu. And the young prophet, he don't even know what to do with anointing. E o jovem profeta, ele nem sabia o que fazer com aquela unção. He's just starting in his ministry Ele now. estava ali apenas começando o ministério He dele. comes back to the same river. Ele voltou ao mesmo rio. And the only thing he knows to do is the same thing the old prophet did. E a única coisa que ele sabia fazer é aquilo que o velho profeta havia feito. This young guy, he doesn't know how to do ministry. Era um cara novo, ele não sabia o que fazer no He's just ministério. copying the old guys. Ele estava apenas ali copiando os caras antigos. He hits the river. E aí ele bateu no rio. E o rio se abriu.
When Jesus got ready to be baptized, Quando Jesus ele estava ali pronto para ser batizado, he didn't go to the Sea of Galilee. ele não foi para o Mar da Galileia, He didn't go to the Dead Sea. ele não foi para o Mar Morto, He went to the Jordan River. ele foi para o Rio Jordão. If you can build, when people go to the Holy Land now, when people still go to the Holy Land. Quando as pessoas vão à Terra Santa, ainda nos dias de hoje, 2 days ago, I was at Michael Abud's church, há dois dias atrás eu estava na igreja do pastor Michael Abud, and they had all come back. I asked them, e quando eles voltaram de lá eu perguntei, how many of you got baptized again in the Jordan River? quantos de vocês se batizaram de novo lá no Rio Jordão? They all, I said, you've already been baptized. Eu falei para eles, vocês já foram batizados. Why do they want to get baptized in the Jordan River Mas again? por que eles quiseram se batizar no Rio Jordão? They never knew why. Eles não sabiam por quê. There's an altar in that river. É porque existe um altar naquele rio. If you can build an altar in the middle of your biggest problem. Quando você consegue construir um altar no meio do seu maior problema, Paul and Silas in jail. Paulo e Silas na prisão, The Bible says it's midnight. a Bíblia diz que era meia-noite, Middle of the night. no meio da noite, Middle of the river. no meio do rio. Their back is beaten. As costas deles, eles tinham Their hands apanhado. are in chains. As mãos deles estavam em correntes. This is Silas' first missionary trip. Essa era a primeira viagem missionária de Silas. He bought a new suit so he can look good on the platform. Ele pegou um terno novo emprestado para ele ficar bonito no altar. And they get arrested. E aí prenderam ele. And at midnight, E à meia-noite, Paul leans over to Silas. Paulo ele vai até Silas. Are you ready to sing? Perguntou, você está pronto para cantar? I can hear Silas as he says, I beg your pardon? Eu consigo ouvir Silas falando, como? You want us to sing right now? Você quer que a gente cante agora? It's midnight. É meia-noite. My back hurts. As minhas costas estão doendo. Paul, did they hit you with that stick as hard as they hit me? Paulo, eles bateram em você tão forte quando bateram em mim com aquele chicote? I don't feel like singing. Eu não sinto vontade de cantar. My hands are in chains. As minhas mãos estão em correntes. Paul said something in my mind that is so powerful. Mas Paulo diz uma coisa que na minha mente é tão poderoso. He refused to let circumstances dictate his level of worship. Ele se recusou a deixar que as circunstâncias ditassem seu nível de adoração. In the middle of the night, No meio da noite, in the middle of pain, no meio da dor, in the middle of bondage, no meio do cativeiro, they lifted up their voice, eles levantaram a voz and God shook the jail. e Deus fez tremer a prisão. If you can sing at midnight, Se você consegue cantar à meia-noite, if you can worship through your pain, se você consegue adorar em meio à sua if you dor, can praise God when you feel se bound, você consegue louvar a Deus quando você se sente if preso, Satan cannot steal your song, se o Satanás não consegue roubar a tua canção, he cannot affect your destiny. ele não pode afetar o seu destino. Keep singing. Continue cantando. Sing in the middle of the night. Cante no meio da noite. Worship in the middle of the river. Adore no meio do seu rio. Is that good? Essa é boa? Go home and preach that now. Então volte para tua casa e pregue sobre isso. Oh, by the way, they do have the DVDs back there from last night. They wanted me to tell you. A propósito, eles me pediram para dizer que lá atrás já tem o DVD da pregação de ontem à At noite. the same place where my books are. No mesmo lugar onde estão os meus livros. Take these books and preach from them. Pegue esses livros e pregue sobre eles. If you will preach a series of 5 sermons on this book, Se você pregar uma série de 5 mensagens sobre esse livro, it has the potential to spark revival. ele tem o potencial de ativar o avivamento.
if you will preach a series on this book, Se você pregar uma série sobre esse livro, God's Favorite House, A Casa Favorita de it will Deus, birth fresh worship in your church. isso vai trazer uma unção fresca na sua igreja de adoração. Do you know, Pastor Marcus, do you know David Price? David Prius? He's translating for me yesterday at Michael Abud's. O senhor conhece o David Price, que traduziu para ele lá no Michael Abud? Yeah. Okay. He had never read this book. Ele nunca leu esse livro. And I gave it to him the night before. E eu dei para ele na noite And anterior. he started reading it. E ele começou a ler. And in the middle of the night had a visitation from God. E no meio da noite ele teve uma visitação de Deus. Was waking his wife up. E aí ele acordou a esposa dele. And he had to walk out of the hotel room and go walk back and forth on the beach. E aí ele foi para fora do hotel, teve que ficar andando de um lado para outro na praia. That's the kind of thing that will happen in that book. É esse tipo de coisa que acontece quando se lê esse And livro. since this is about favor, E esse outro livro é a respeito do favor. this is the book on favor. É um livro sobre favor. There's some powerful statements in here. Há algumas frases poderosas aqui. One I quoted last night, Uma que eu citei na noite passada. that favor can restore in a day what was stolen over a lifetime. Que o favor ele pode restaurar num dia aquilo que foi roubado durante uma vida inteira. But here's another one. Mas aqui está outra. How many of you know the enemy has some bad plans for you? Quantos aqui sabem que o inimigo tem planos maus contra você? You don't have to worry about the enemy's plans. Você não precisa se preocupar com os planos do inimigo. Read that. Na mesma noite em que o diabo planeja a nossa derrota, o rei planeja a nossa recompensa. Okay, do you want me to you want me to share some more or should we quit? Eu devo parar agora ou vocês querem que eu compartilhe um pouco mais? Okay. I want to show you something from the book of John. Eu quero mostrar algo para vocês do livro de João. I want to show you an unusual scripture. Eu quero mostrar uma passagem diferente. Verse 11, chapter 11, verse 5. Capítulo 11, verso 5. How many of you know the story of Mary and Martha? Quantos conhecem a história de Marta e Maria? Okay. We're going to look at that for a few minutes today, but just a little differently. Vamos olhar para essa história hoje por uns instantes, mas de um modo diferente. Most of the time, we think that Jesus was partial or had stronger feelings for Mary than Martha. Algumas vezes a gente chega a pensar que Jesus era alguém parcial e que tinha sentimentos maiores por Maria ao invés de Marta. Is it true? Não é verdade? We think, oh, that was Mary was the special one. A gente pensa que Maria era especial. Then why does chapter 11, verse 5 read the way it does? Então, por que João 11, no verso 5, está escrito isso que a gente vai ler agora? Let's read it. Vamos ler. João 11, 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Who does it say he loves? Quem diz aqui que Jesus amava? Where's Mary's name? Cadê o nome de Maria? Not even in there. Não está nem aí. It's almost as if he forgot to put it in there. É mais ou menos como se ele houvesse esquecido de colocar aí. Now Jesus loved Martha. Então, Jesus amava Marta And her sister. e a irmã dela. We'll go back to the Bible school with Pastor Marcus. I think I can explain this. Eu acho que eu posso explicar isso. Is it okay if I do? Tá ok se eu fizer? Here, you need to stay where you can hear good. Okay, now, Jesus had a difficult time finding places where he could be comfortable.
Jesus, ele tinha dificuldade de encontrar lugares onde ele se sentisse confortável. He even made the statement, foxes have holes, birds have the nest, but Son of Man doesn't have a place to lay his head. Ele até disse uma frase: as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. What he's saying is that it's easier for the fox to find a place to be comfortable. O que ele estava dizendo é que era mais fácil para as raposas encontrarem um lugar onde se sentissem confortáveis. It's easier for the bird to find the right place in the tree to build a comfortable nest. E que era mais fácil para as aves encontrarem árvores onde construíssem seus ninhos e se sentissem confortáveis. Than it is for me, Jesus, to find a place where I'm comfortable. Era mais fácil isso acontecer do que ele, Jesus, encontrar um lugar onde ele se sentisse confortável. He was not comfortable in many places. Ele não se sentia confortável em muitos lugares. Part of the problem is his dual nature. A parte desse problema era a natureza dupla que Jesus tinha. He's the only person that's ever lived that was the way he was. Ele era a única pessoa que já viveu que era do modo como ele era. He was all God, Ele era totalmente Deus, yet he was all man. mas também era totalmente homem. He could act as God, Ele conseguia agir como Deus, and yet he had the needs of a man. mas ele também tinha as necessidades do homem. The need to eat, Ele tinha necessidade de comer, to sleep. de dormir. Sometimes we forget about Jesus' humanity. Algumas vezes a gente se esquece da humanidade de Jesus. But he could often, the reason people didn't know how to treat him, Mas a razão pela qual muitas pessoas não sabiam como tratá-lo, sometimes they would treat him as God, algumas vezes tratavam-no como Deus. and then they wouldn't take care of his humanity. E aí não cuidavam das necessidades humanas que ele Other tinha. times they would treat him only as a human and offend his deity. E algumas vezes tratavam ele apenas como ser humano e ofendiam a sua divindade. Let me give you several examples through the Gospels where that happened. A gente tem vários exemplos no Evangelho onde isso aconteceu. Jesus could get tired. Jesus às vezes se sentia cansado. He could get so tired that he could sleep in the bottom of a boat, Ele ficou um dia tão cansado que conseguiu dormir no fundo de um navio, de um barco. that the disciples thought they were going to drown in. Um barco no qual os discípulos achavam que eles iriam afundar. And many of these disciples were veteran fishermen. E esses discípulos, muitos deles, eles eram pescadores, tinham experiência. They had been in many storms. Eles já tinham passado por muitas tempestades. But this time they were afraid. The boat is going down. Mas daquela vez ali eles estavam com medo porque o navio iria afundar. Can you imagine how much that small boat is dipping and tossing and turning? Você consegue imaginar como aquele navio estava ali se virando de um lado para o outro? How many of you have ever been on an airplane perhaps when it goes through bad turbulence? Quantos aqui já estiveram no avião no meio de uma turbulência? How tired would you have to be to sleep during the middle of that? Quão cansado uma pessoa precisa estar para dormir no meio dessa turbulência? Jesus was so tired Jesus estava tão cansado that he was sleeping in the middle of a storm so bad that the fishermen's disciples thought they were going to drown. que ele acabou dormindo no meio de uma tempestade que os discípulos achavam que era tão ruim, que achavam que eles iriam afundar. Here's something else I know about Jesus. E aqui está outra coisa que eu sei a respeito de Jesus. He was a little like me. Ele era um pouquinho como eu. He's grouchy when you wake him up. Ele fica meio mal-humorado quando o acordam. They went down to wake him up. Então eles foram lá para baixo acordar Jesus He's angry. e ele ficou com raiva. How dare this storm interrupt my nap? Como essa tempestade interrompe a minha soneca? He steps to the bow of the boat. Então ele vai ali para a ponta do barco Peace, be still. e diz: aquieta-te, paz. It stops. E aí parou. Goes back down to finish his nap. E aí ele voltou para terminar sua soneca. He's sleeping as a human. Ele estava ali dormindo como ser humano. Watch how quick he can move from the human to the divine. Então observe como ele poderia mover tão rapidamente do divino para o humano. He sleeps as a human. Ele dormia como humano He speaks as God. e falava como Deus. He's constantly going back between these two dimensions. Então ele estava sempre ali operando nessas duas dimensões. Even
One of the reasons I talk about Mary and Martha Uma das razões pela qual eu falo de Marta e Maria is that we know which roles they played in the house. é que a gente sabe quais eram os papéis que elas tinham na The casa. Bible says he often stayed at their house. A Bíblia diz que Jesus sempre se hospedava na casa delas. I think I know why. E eu acho que sei por quê. Because both sides of his nature were taken care of. Porque ambos os lados de sua natureza eram cuidados naquele lugar. Mary entertained his divinity by sitting at his feet. Maria, ela entretia a divindade de Jesus sentada ali sobre ele. Martha made sure his humanity had something to eat, E a Marta assegurava que a humanidade dele tivesse algo para a warm comer, place to sleep. um lugar para dormir. He was comfortable there. Ele se sentia confortável ali. And some of you are saying, but wait, I thought Mary was the important thing. Então, alguns de vocês podem estar pensando, espera aí, a Maria que eu achava que era importante? If you don't think that hunger was an issue with Jesus, Se você não acha que a fome era um assunto que importava a Jesus, ask the fig tree. pergunte isso, a respeito disso, para a figueira. He passed by the fig tree. Ele passou pela figueira. Now, I have a fig tree in my backyard. Eu tenho uma figueira no quintal da minha casa. When we first moved in the house, an old man told me how they work. Quando eu me mudei para essa casa, tinha um senhor que me disse como aquela figueira ali funcionava. In the middle of the summer, they lose their leaves. Ele disse, no meio do verão, ela perde todas as I folhas. thought it was dying. E aí você pensa que ela está morrendo. And he came to look at it. He said, no. Did it just bear fruit? Ele me disse, eu achei que ela estava morrendo. Ele me disse, não, ela vai dar fruto. I said, yeah, and as soon as all the fruit was gone, the leaves all fell off. E ele disse, ela deu fruto e é por isso que as folhas caíram. So that's the way fig trees are. É assim que são as figueiras. And the leaves will start coming out again, and shortly after the leaves come out, it'll bear fruit. E aí, quando as folhas aparecem novamente, logo depois ela dá fruto de novo. So if you look at a fig tree, Então, quando você olha para uma and it figueira has leaves on it, e você vê folhas, it should have fruit. deve ter frutos. It's like advertising. É como se fosse um anúncio que ela faz. So Jesus said, it's like Jesus said to the fig tree, you're advertising something you don't have. É como se Jesus estivesse dizendo para a figueira, você está anunciando algo que você não tem. Sometimes we show up at church and we've got a lot of leaves. Então, algumas vezes a gente vem para a igreja com aquelas folhas verdes, But no fruit. mas sem frutos. Jesus passed by the fig tree and he was hungry. Jesus passou por aquela figueira e ele estava com fome. Starts looking for figs. E ele começou a procurar ali os figos Can't find any figs. e não encontrou nenhum. He gets mad. E aí ele ficou com raiva. Oh, that's another. Jesus could get mad. Jesus, ele podia ficar com raiva. We have this picture of Jesus as gliding around. A gente tem essa figura de Jesus ali como flutuando. No, he was rough. Não, ele era durão. You don't think he was rough? Você não acha que ele era durão? He went into the temple. Quando ele entrou no templo, He saw things going on he didn't like. ele viu algumas coisas acontecendo das quais não gostou. Your pastors, go back and read this. Vocês são pastores, vai lá e When lê. he saw what was going on, he didn't take action right then. When he saw the money changers in the temple, he did not take action right then. Quando ele viu aquelas pessoas ali no templo com dinheiro, ele não tomou ação ali naquela hora. The Bible says he went back to the place where he was staying A Bíblia diz que ele voltou para o lugar onde ele estava and he plaited a whip. Plaited. He wove a whip. That's what it says in the Bible. ok. Ele pegou um chicote, a Bíblia diz. He didn't just grab, he started making a whip. Ele não só apenas pegou, ele começou a fazer um chicote. Getting madder by the moment. E aí, a cada minuto, ele ficava com mais raiva. I'm gonna get those guys. Eu vou bater naqueles caras.
This part's for that guy I saw. Essa parte ali para aquele cara ali. It wasn't an immediate reaction. Não foi uma ação imediata, uma reação. He made it. Ele fez o chicote. He plaited the whip. Ele preparou o chicote. Put it in his pocket Aí ele foi and went to the temple. entrou no templo. I wonder if Jesus has ever visited our churches and left. Eu me pergunto, será que Jesus um dia vai visitar nossas igrejas e ir embora? And then when he comes back the next time, E aí quando ele voltar da próxima vez, there was hundreds of them there. havia